Sabe, às vezes das piores tragédias nascem as missões mais importantes. E é exatamente essa a história por trás do programa Stop the Bleed. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nessa origem para entender como um dia de muita dor acabou se transformando numa ferramenta que hoje salva milhares de vidas. Para a gente entender tudo, precisamos voltar no tempo. Vamos para dezembro de 2012, uma cidadezinha chamada Newtown, em Connecticut. Foi lá que aconteceu um evento. Um dia que, infelizmente, mostrou para o mundo inteiro uma falha gigantesca no atendimento de emergência. E por causa disso, o protocolo de primeiros socorros nunca mais seria o mesmo. O cenário dessa tragédia foi a escola primária Sandy Hook. Em questão de minutos, um atirador tirou a vida de 20 crianças e mais 8 adultos, se contarmos todas as vítimas. O mundo inteiro, claro, ficou em choque. Mas para quem trabalha com emergência, aquele horror todo levantou uma pergunta. Uma pergunta muito urgente e fundamental. O que poderia ter sido feito diferente ali, naqueles primeiros e caóticos minutos? Sandy Hook foi sem dúvida o estopim, mas não parou por aí. Um ano depois, veio o atentado na Maratona de Boston. E aquilo meio que confirmou uma nova e terrível realidade. Com esses eventos acontecendo, os especialistas foram meio que obrigados a encarar a situação e se perguntar, gente, onde é que a gente está errando? Por que não estamos conseguindo salvar mais vidas? E isso levou à grande questão, a pergunta de $1 milhão. Em situações caóticas como essas, com tantas vítimas, qual é a principal causa de morte que dá para evitar? A resposta, olha só que interessante, não estava em nenhuma cirurgia super complexa ou em equipamentos de última geração. Não, era algo muito, mas muito mais básico. A resposta é chocante de tão simples: hemorragia. Simplesmente perda de sangue. As pessoas não estavam morrendo, na sua maioria, por causa de ferimentos que eram impossíveis de tratar. Não, elas estavam sangrando até a morte antes mesmo que a ajuda profissional conseguisse chegar. Ou seja, o grande vilão era o tempo. E a solução? Bom, a solução tinha que estar nas mãos de quem já estava lá na cena, desde o primeiro segundo. E essa descoberta, essa constatação, foi como um alarme soando. Foi um verdadeiro chamado para a ação. Os maiores nomes, os maiores especialistas em trauma dos Estados Unidos se reuniram. Eles estavam decididos a pegar essa falha trágica e transformar em um novo protocolo, uma nova forma de agir. E tinha um nome em especial que se destacou na liderança desse esforço todo. Ok, então qual foi essa resposta? Vamos dar uma olhada na estratégia que nasceu dessa necessidade toda, uma estratégia liderada por verdadeiros gigantes da medicina de emergência. No meio disso tudo, surge a figura do Dr. Norman Maxwell. Pensa nesse cara como, sei lá, o Pelé do atendimento pré-hospitalar, uma lenda. Ele foi um dos caras que criou os protocolos que os paramédicos usam no mundo inteiro até hoje. Então, assim, se existia alguém que entendia o que precisava ser feito antes da vítima sequer pisar num hospital, esse alguém era ele. Ponto final. Com um líder como o Dr. Maxwell no barco, o Colégio Americano de Cirurgiões, que é basicamente a maior autoridade que existe nesse assunto, entrou de cabeça na história. Eles montaram uma comissão especial com uma missão, uma única missão: criar uma política nacional para ensinar a população a controlar sangramentos. Simples assim. E o resultado de todo esse trabalho foi o que ficou conhecido como o Consenso de Hartford. O nome pode até soar meio formal, né? Mas a ideia por trás dele, essa ideia é uma verdadeira revolução no jeito de pensar o atendimento de emergência. Mas o que é esse tal de Consenso de Hartford na prática? Pense assim, é um conjunto de princípios que diz o seguinte: para aumentar as chances de alguém sobreviver num desastre, a primeira resposta não pode ficar esperando os profissionais. A grande sacada, a virada de chave foi essa: decidir que o poder de salvar uma vida precisava ser colocado nas mãos de gente comum. E essa missão foi dividida em 3 passos bem lógicos. Passo número 1. Bater o martelo e reconhecer oficialmente que a hemorragia é o inimigo número 1, o principal vilão. Passo 2. Criar um protocolo, um passo a passo, tão simples e objetivo que qualquer um pudesse seguir, mesmo no meio do pânico. E o terceiro passo, que foi o mais revolucionário de todos, treinar não só os profissionais, mas o público. A ideia era transformar quem estava só olhando em alguém que pode ajudar a salvar uma vida ali, na hora. No fim das contas, a essência de tudo se resume a essa frase. O objetivo era criar um programa para salvar o máximo de gente no menor tempo possível. Ponto. E foi dessa filosofia que nasceu o programa que a gente conhece hoje, com um nome que é super direto, né? É um objetivo e uma instrução ao mesmo tempo. Stop the Bleed. Pare a sangramento. Tá, legal, mas por que essa história, que começou lá atrás, há mais de uma década,
ainda é tão importante hoje? A resposta é simples, porque o mundo em que a gente vive mudou, e mudou drasticamente. Aconteceu uma mudança fundamental na nossa mentalidade. Antigamente, a gente pensava que um desastre com muitas vítimas era coisa de filme, sabe? Ou que só acontecia em zonas de guerra, em grandes acidentes de carro, bem longe da gente. Mas a realidade hoje é outra, e é uma realidade dura. Esse tipo de emergência pode sim acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer comunidade. E é exatamente por isso que essa história toda importa tanto. Num mundo onde o inesperado pode bater na porta a qualquer momento, estar preparado deixou de ser, sei lá, um luxo, uma opção. Virou uma necessidade. Saber como controlar um sangramento grave é hoje tão fundamental quanto saber o que fazer se começar um incêndio. É conhecimento básico de sobrevivência. E com isso, a gente chega na reflexão final. A história do Stop the Bleed nasceu de uma tragédia imensa, mas deixou um legado poderoso. O legado de que é possível agir. Então, a pergunta hoje não é mais só para os especialistas, sabe? É para todo mundo. Diante do inesperado, quem vai estar preparado para fazer a diferença?